Meu nome é Flávia e hoje a gente vai falar sobre a obra e as Coisas, do Michel Foucault, né? Um grande precursor aí da filosofia. E a gente vai fazer meio que uma análise científica, mas aí a gente anda ao longo da nossa live, né? O foco mesmo é falar os aspectos mais importantes e a sua aplicabilidade na contemporaneidade. Então, acho que vai ser esse o nosso trajeto aí que a gente vai traçar. Agora com vocês as apresentações. Pode falar aí, Sérgio. Joia, é um prazer estar com vocês. Adorei ouvir o que a Flávia acabou de falar. E é isso, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault. É um livro difícil, é um livro bastante denso, tem mais de 400 páginas e cada linha é um mundo. Então imagina cada linha de cada uma das 400 e tantas páginas, assim, trazendo um pensamento profundo, arguto, muito bem elaborado, cheio de analogias. Não é mole, não, trabalhar esse livro. Mas nós vamos falar aquilo que nos for possível. O objetivo, acredito eu, não é a gente ter nenhuma aula magna aqui sobre Foucault, mas trocar algumas ideias e falar de algumas coisas até bem próximas da gente, né? Sobre esse viés que Foucault levanta, que ele abre dentro desse livro maravilhoso. E assim, só me apresentando rapidamente, então, já que o momento é de apresentação, meu nome é Sérgio Viula, assim me apresento, que é o último nome, né? Sérgio Viula. Eu tenho formação em filosofia, atuo na área de ensino de inglês, que não é de filosofia, por uma questão puramente prática, dinheiro. Filosofia é uma coisa que, infelizmente, nesse país, cada vez dá menos dinheiro. Você não consegue sobreviver da filosofia, com exceção de algumas pessoas que são icônicas e que conseguem arrastar um público praticamente de auditório atrás de si, né? Um ou outro professor universitário que ainda ganha algum dinheiro com isso, mas infelizmente para a maioria dos brasileiros isso hoje em dia está longe. O governo federal conseguiu destruir vamos dizer assim, o último bastião, né, do trabalho de um filósofo que muitas vezes sai da universidade Das ciências humanas, de procurando seu modo primeiro geral, né? isso, procurando seu primeiro emprego na filosofia, que é o ensino médio. Né? Ele acabou com isso. Então não tem mais filosofia no ensino médio, não tem mais sociologia. Ou o cara vai se dedicar exclusivamente à pesquisa e à aula no campo universitário, ou ele não vai ter campo para trabalhar. A não ser que ele seja um escritor e tal. E eu, por motivos até de conforto, já trabalhava mesmo na área de ensino de língua, então continuei, mas nunca me afastei da busca pelo saber filosófico. Né? E aí o Júnior me ouvindo falar sobre Foucault numa live de um amigo meu chamado Marcos Gomes, que é o chileno, ele gostou da abordagem sobre a história da sexualidade e aí me convidou para a gente conversar aqui. Então esse é o meu pano de fundo. Tenho um mestrado na área de linguística, na UERJ também, mas não me arvoro especialista de nada. Já gosto de dizer logo isso, né? Porque eu conheço muita gente que com qualquer certificadozinho comprado na esquina já se acha especialista. Eu acho que se eu fizesse Sorbonne ou qualquer outra, Oxford ou mesmo Harvard, qualquer uma delas, eu nunca me diria especialista, ainda que fosse de alguma coisa. Penso eu que Foucault também se pensava assim. Ele não se via especialista de nada, ele se via um pesquisador, um estudioso, que também ensinava, né? Mas provocava muito mais questionamento do que dava fórmulas prontas, entendeu? Então, assim, essa é basicamente a minha apresentação pessoal. Desculpa aí tomar esse tempo todo. Não, tranquilo, tranquilo. Até é bom que tenha pessoas que tenham algo para falar, né? É interessante. Eu sou o Júnior, né? Júnior Cruz. E sou um estudante de filosofia, partilho da mesma ideia que o Sérgio. Talvez eu me forme e não trabalhe na área, né? Mas, como eu gosto de procurar o saber, né? Quem faz filosofia, sociologia, a humanidade de modo geral, é uma pessoa que gosta de procurar o saber, né? Gosta de estar investigando as coisas, no mínimo. Vai ter essa procura eterna, obviamente, que em uma vida a gente não consegue esgotar tudo que a gente quer aprender. Mas já estou um pouco mais avançado que a Flávia, que se julga estudante secundarista, porque eu sou velho, né? E como minha primeira formação em música, então eu tô ferrado de qualquer jeito, porque o governo é isso aí. Músico e filósofo, enfim.
Mas a gente já pode começar então, galera, a expor o livro Vocês e... não acham interessante Alguém tem alguma consideração? falar primeiro um pouquinho sobre o Foucault, da biografia, assim e tal? Pode ser. Aí eu deixo pro Sérgio, porque é o Sérgio que é o cara aqui do Foucault. Tá certo, olha, o que eu posso colocar de Foucault? Ele é uma figura icônica, né? Ele conseguiu fazer um divisor de águas e era uma pessoa que adorava debater com Sartre, por exemplo, que é outra pessoa que eu adoro, eu amo os Sim, pensamentos de eles eram Sartre. amigos pessoais. Exatamente, tinham debates, inclusive participavam de manifestações antifascistas, porque o pensamento de Foucault é, antes de tudo, um pensamento antifascista. Isso que a gente estava comentando antes, de gente que persegue a arte, a filosofia, essas coisas todas que são parte da nossa humanidade, elas são muitas vezes fascistas mesmo. O fascismo odeia a liberdade de pensamento, né? E Foucault era um cara que se colocava assim. Ele trabalhou muito no Collège de France, ele fez muitas palestras, muitas aulas. Ele esteve no Brasil 5 vezes. Quando Vladimir Herzog foi declarado morto e houve missa, Foucault estava lá, para vocês terem uma ideia. Eu não sei quantas das pessoas que vão ouvir a gente sabem disso. Era um cara extremamente engajado. Trabalhou muito a questão da história da sexualidade, história da loucura, que é muito conhecido, né? Nesse campo. Pessoas de todos os campos de conhecimento das humanidades e até fora delas. Não tem como ignorar Foucault. Foucault não é aquele bichinho de estimação dos filósofos, guardado numa caixinha, né, exibido de vez em quando como figura de retórica. Não. Ele consegue desestruturar, ele consegue fazer pensar, desconstruir, e por isso tem gente da psicanálise que recorre a Foucault, da psicologia, da psiquiatria, das psiques em geral. Da filosofia nem se fala, né? É o próprio campo de trabalho dele, da história. São duas coisas com as quais ele dialoga o tempo todo, filosofia e história. Na área da economia, na área da sociologia, todos esses saberes e muitos outros, inclusive da biologia, não é? Não podem ignorar Foucault. Não é? Sim, é o Ele que morre você no... falou, é muito importante, porque diferente dos outros filósofos contemporâneos, ele faz uma integração, ele faz uma multidisciplinaridade entre diversas áreas do conhecimento, né? Exatamente, isso mesmo. É, apesar do Guattari também fazer isso, né? Mas Foucault ele tem uma maestria. E então uma próxima pergunta, antes da gente entrar realmente na aula do Sérgio, que eu vou fazer. Afinal, Sérgio, Foucault é o quê? Filósofo, historiador, Aí é que psicólogo? tá. O Ele que ele não é? se define, na verdade, ele não se define totalmente. Ele nunca, até mesmo essa coisa de pensar em assim, Foucault é pós-moderno, Foucault é moderno, ele nunca se colocou ali. Muita gente considerava Foucault como se fosse um defensor do comunismo, por exemplo, ou da anarquia, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Ele nunca se colocou nem num lado nem no outro, né? Ele até tinha mais simpatia por algumas ideias comunistas, sim, na época daquelas conturbações todas na França, em prol da liberdade e tudo mais, mas ele também se decepcionou com isso muito rapidamente, porque ele é um homem muito inteligente, era um homem muito inteligente, né? Era um homem muito perspicaz. Então, percebe-se logo que o comunismo como teoria, né, como ideologia, teoricamente falando, ele é fantástico. Mas ele encontra uma barreira intransponível, que é chamada homem, no caminho. Então, essa utopia nunca vai se realizar. E na tentativa de impô-la, vários países se tornaram tão opressores quanto aqueles países ou aqueles governos que Foucault criticava pelo seu fascismo. Então, não seria esperado dele uma outra postura que não a de também questionar isso, entendeu? Entendi. É difícil classificar Foucault. Acho que essa é a beleza dele, né? Ele não se encaixa nesses rótulos, né? Ele está para além dos rótulos. Então é um pensador iconoclasta, é isso que você quer dizer? De certa forma, ele destrói muita coisa em volta, enquanto ele vai fazendo as suas escavações arqueológicas do pensamento, né? Mas ele também não é um nihilista, no sentido que as pessoas entendem nihilismo geralmente, né? Que não existe nada, tudo é nada é tudo. Não é assim. A questão de Foucault ele quer entender como é que nós chegamos a ser e pensar o que nós somos e pensamos hoje. Né? O que nos trouxe até aqui e o que foi deixado de fora desse processo. É isso que interessa a Foucault. E sabendo como é que isso acontece, você pode, então,
avaliar qualquer outra coisa em volta, né? Você não vai avaliar só o saber de uma era, você pode avaliar o saber de qualquer era, se você tiver uma metodologia bem elaborada, que na cabeça de Foucault funciona como uma arqueologia, que é justamente o levantar de várias camadas, até você chegar, sabe, aonde provavelmente aquilo ali começou, porque tudo para Foucault, em termos de saber, é ruptura com o tempo anterior. Então, como é que se dá a ruptura? O que permite a ruptura? Já estamos entrando no livro. Já estamos entrando no livro. Já está no primeiro capítulo, né? Quando ele fala do riso lá que ele sentiu ao ler Borges. Acho que foi alguma coisa assim, né? Uhum. Foucault dialoga. Eu acho interessante. Pode falar, Fábio. Não, o que eu ia falar que eu acho interessante também é a exposição de Las Meninas, que ele põe no Sim, livro. primeiro capítulo. Primeiro capítulo, e é justamente que você está falando da questão do sujeito. Você pode dar aí uma introdução pra gente, Sérgio, referente a isso? Sim. Essa coisa que vocês colocaram é bem interessante, porque Foucault, ele dialoga com escritores, pintores, cientistas, né? Todo tipo de gente, né? Ele vai buscar as raízes do que nos trouxe até onde nós estamos em vários, vamos dizer assim, em várias formas de saber, né? Nas cristalizações que aconteceram e que a gente passou a chamar de saber. Então, assim, o que a gente pode falar em termos de já começar falando assim sobre a obra, a palavra, as palavras e as coisas, né? É que ele busca entender a raiz do pensamento moderno. Ele para no livro, ele para na modernidade, né? Mas ele vai começar lá na Renascença. Ele vai começar na Renascença, vai falar sobre o período clássico e depois ele vai entrar na modernidade. E ele quer mostrar como a modernidade se constitui a partir da linguagem, como modus operandi da mente humana. Ao mesmo tempo que ela é constituída pelo sujeito e o constitui. Quer dizer, a linguagem é constituída pelo sujeito, mas ela constitui o sujeito também. E como é que tudo isso acaba gerando a modernidade? E ele vai pensar essa relação sujeito-objeto o tempo todo. Daí a importância do quadro, né? Eu vou falar sobre o quadro já, mas é daí que vem a importância do quadro, a coisa do pintor, né, que ao mesmo tempo que pinta se coloca dentro da obra, né? Então, faz uma análise as palavras psicológica ou estética, né, do pintor. Ele faz, mas é interessante isso, porque ele não está preocupado só em fazer uma análise da psicologia daquele quadro ou da estética do quadro em si, como se fosse um crítico de arte, né? O objetivo dele é fazer uma analogia entre o quadro e aquilo que acontece com a gente, em termos vamos chamar assim, do emergir do sujeito no horizonte do saber, né? Porque a gente toma por certo que o sujeito sempre esteve lá, mas não, é isso que ele quer mostrar. O sujeito é um fenômeno que vai acontecer em um dado momento, né? O próprio homem é um fenômeno, né? Então rompe realmente com o pensamento clássico, né, do homem. Exatamente. O pensamento clássico objetivava o homem o tempo todo, né? Isso que eu ia falar. Era o homem racional, aquele homem que estava no mundo e o homem que nomeava o mundo e conquistava o mundo. Exatamente. Se você for olhar o pensamento escolástico, tudo. E inclusive o clássico mesmo, o grego. Né? É isso mesmo. Tanto que se você pega o estoicismo, por exemplo, o homem se colocava. Para os estoicos, perdão, o homem tinha que controlar os seus desejos e impulsos, porque ele podia fazer isso. Isso. Né? Exatamente. Mas o sujeito para o Foucault. O sujeito para o Foucault, ele é produto só da modernidade? É isso que eu fiquei em dúvida. Exatamente. De acordo com a obra de Foucault, o sujeito vai ser exatamente, vamos dizer assim, resultado e ao mesmo tempo causa disso que a gente chama de modernidade. Né? No aparecimento desse sujeito que acaba se tornando alvo, objeto do conhecimento e produção de conhecimento ao mesmo tempo, que vai acontecer o rompimento com o período clássico para a entrada no período moderno, vamos dizer assim. Né? Mas vocês estavam falando sobre a questão da pintura e tal, né? E aí eu estava falando, mas ele não está só fazendo uma análise estética ou psicológica daquilo e tal. Isso também acontece com o discurso. Muita gente que leu o livro e outras obras de Foucault pensa, às vezes, que ele está fazendo análise do discurso. Não é a mesma coisa. Na linguística, a análise do discurso é outra coisa. O que Foucault fala sobre o discurso
tem a ver com o interesse dele de delinear as condições históricas a priori da formação dos discursos. Não é o discurso em si, é o que permite que um certo discurso venha à tona e depois ele acabe se cristalizando por um tempo, como se fosse uma verdade dada, algo natural. naturalizada, exatamente isso. Num certo período da história, e mesmo assim dentro de um contexto societal, porque não há um discurso universal nesse sentido que eu estou falando aqui, né, da emergência desses discursos que vão se cristalizando, né? Então a gente pode dizer então que isso é uma influência nietzschiana? Mas Foucault tem muito a ver com Nietzsche, muito a ver com Nietzsche. É impressionante. Ele também dialoga com Spinoza, mas ele tem muito a ver com Nietzsche. Isso, de uma certa forma, Nietzsche também é um cara que questiona verdades absolutas, né, o tempo todo, né? Ele também está preocupado com a produção da verdade. Foucault parece que conseguiu, na minha visão, mergulhar mais fundo um pouco, né? Porque ninguém consegue, numa existência, dar conta de tudo, né? Felizmente, nós temos essa coisa chamada literatura, ou a capacidade da gente de escrever, né, que vai transmitindo de uma geração a outra conhecimentos que uma geração só não conseguiria reconstruir para dali partir para frente, entendeu? E mesmo assim não existe essa linearidade, né? Foucault está o tempo todo mostrando que existem rompimentos. O registro de uma coisa que é passada para outra geração não significa que essa geração vai entender da mesma forma que a anterior entendeu, e nem trabalhar da mesma forma que a anterior trabalhou. Ela pode simplesmente romper com aquilo ali. Mas até para o rompimento, eu preciso de alguma coisa anterior, né? Senão, que rompimento é esse? Seria inauguração apenas de uma coisa, não rompimento. E muitas vezes uma coisa acontece na tentativa de desconstruir outra, de negar outra, né? Seja num aspecto só ou numa dimensão maior, né? Então meio que ele rompe também com aquele pensamento hegeliano que a história ela tem uma racionalidade, né? Eu não saberia te dizer, para ser honesto, eu não me aventuraria aí, não. O que Foucault diria de Hegel nesse sentido. Mas uma coisa me parece real em Foucault: ele não acredita que tem uma coisa por trás de outra. Quando eu falo dele tirar as camadas, são as camadas históricas daquilo ali. Não é como se tivesse uma coisa em si, né, lá do Kant, né? Tem uma coisa em si aqui, eu nunca vou saber o que é uma cadeira, porque a cadeira em si é inacessível. Não é isso que Foucault está pensando. Eu também não posso dizer que ele negou, porque eu não estou focando nesse recorte aí. Pode ser que ele tenha feito alguma negação que eu desconheça, né, da existência dessa coisa em si, e tenha deliberado muito, mas pelo pensamento dele nesse livro e em outros, o que a gente entende é que Foucault não está pensando que existe uma verdade dada que ainda não foi acessada. Ele está pensando sempre a construção do saber como cristalização de um discurso que, em um dado momento da história, tem condições para, assim, né, acontecer, se cristalizar, e ele quer saber como é que isso aí veio a ser constituído. Não importa qual é o campo, pode ser o da ciência, da literatura, pode ser o da economia, o que for. Ele quer saber como isso acontece. Tá. Então, porque o interessante, então, que você está querendo dizer é que, na verdade, pelo que eu observo, se você pegar o idealismo, né? Você falou do setor Kant, pega Schelling, Fichte e até o Hegel mesmo, você observa que para eles existe a verdade, né? Sim. A filosofia... E o que Foucault... Pode falar. Não, e que você está falando para mim que na verdade para ele não importa a verdade em si, mas sim o que seria o discurso por trás do que seria essa suposta verdade, não é isso? Porque a questão toda é a seguinte: toda vez que você fala isto é verdade, o que você está considerando como sustentação dessa declaração? É sempre um recorte. Você faz um recorte. Isto é verdade porque eu vi isso, vi aquilo outro. O que Foucault quer saber é o seguinte: tudo bem, eu declaro que tal coisa é verdade, levando em consideração um determinado tipo de informação, vamos dizer assim, um arquivo no sentido de informação, né? Mas o que eu deixei de fora desse meu arquivo aqui, quando eu afirmei que isso era verdadeiro, né? E aí é a questão: por que eu contemplei mais essas informações do que outras para afirmar que isso aqui era verdadeiro?
né? A questão é que no período clássico, as pessoas acreditavam numa ciência isenta. É como se o mundo fosse uma coisa que funcionasse como um mecanismo, é uma mecânica que tem ali. Se eu entender a mecânica, eu posso fazer tudo. Eu me torno um deus se eu entender a mecânica desse negócio aqui. Entendeu? E tiver os meios, é claro que eu vou desenvolver a partir desse conhecimento, né, mecanicista, para modificar isso aqui de alguma forma, ou controlar isso aqui de alguma forma. E o que Foucault está procurando mostrar é que as coisas não são assim. Na verdade, quando eu paro para analisar um dado com fins a chegar a uma conclusão, eu já fiz um recorte com base no meu próprio interesse pessoal de analisar aquele dado. Já tem subjetividade naquela objetividade que parece isenta, não é totalmente isenta, nunca será. Então, se isso é verdade... Não será subjetividade estoica, né? Oi? Desculpa. Não será subjetividade estoica, né? Não será. Razão plena, pura. Não será essa objetividade, né? Essa objetividade plena, pura, não será. Porque não existe como evitar que entre o olhar de quem olha e aquilo que é olhado, alguma coisa já mude. E outra coisa, o olhar de quem olha sobre aquilo que é olhado elimina, pelo menos em algum momento, tudo mais. Quer dizer, eu olho... Vamos pegar um exemplo prático aqui. Se eu pegar um cubo e eu colocar 6 números nele, né? Enquanto eu olho para o número 6, eu não vejo o número que está do outro lado. E se eu viro o cubo para olhar o número que está do outro lado, eu já não vejo 6. O meu olhar altera o objeto que está sendo olhado, querendo ou não querendo. Com um exemplo muito simples assim, mas isso pode ser levado para, sabe, vários outros campos e com coisas muito mais profundas. A gente está no meio de uma crise de coronavírus. Os cientistas estão trabalhando duramente para conseguir achar uma vacina. É engraçado que cada cientista está olhando para uma coisa diferente. Até mesmo no modo como vão produzir a vacina. Tem cientista que está pensando em alguma coisa tipo plasma de quem já foi contaminado e conseguiu superar a infecção. Tem cientista que está olhando para pedacinhos do vírus. Tem cientista que está olhando para RNA e DNA combinados. Cada um está olhando para uma coisa. A gente pode ter várias vacinas para o mesmo vírus, porque cada cientista olhou de um jeito diferente para isso. Pode ser que várias delas várias delas funcionem, nenhuma delas funcione, ou todas elas funcionem. O que vai ser? A gente não sabe ainda. Porque também tem uma coisa bem interessante, né? Que é a relação entre as coisas, né? A diferença entre o veneno e o remédio, todo mundo já ouviu falar isso aí, está na dosagem. É verdade. Mas também está no corpo que recebe a dosagem. Por quê? Uma coisa que para o morcego pode não ser nem um pouco venenosa, para mim pode ser altamente venenosa. Não interessa a dosagem. Parece até um pouco da influência também de Derrida, né? Se você for pegar a farmácia de Platão, isso tem muito a ver com o que você está falando agora, com a exposição desse livro, né? E Foucault, ele dialoga com todos esses pensadores, né? Um dos favoritos dele, que era contemporâneo, era Deleuze, né? Ele e Deleuze tinham muita coisa em comum. Deleuze lá com Rizoma, nossa, ele ampliou um conceito que Foucault trabalhou, que era o da relação de forças. E toda aquela coisa da microfísica, do poder e tal, ele ampliou isso de uma forma fabulosa, maravilhosa. E aí o que acontece a gente não pode ignorar que, se o que Foucault está falando, quando ele fala do surgimento do sujeito, revela que o conhecimento nunca é tão objetivo quanto parece, então existe um lugar muito privilegiado para o ceticismo, né? Mas não ao ponto de dizer nada pode ser verdade, né, se eu não demonstrar e tal, porque a própria demonstração já envolve um sujeito que demonstra e os métodos que ele escolheu para demonstrar e etc. Então, a gente não consegue escapar, pelo menos na modernidade, dessa subjetividade. Entendeu? Do sujeito. Não consegue escapar do sujeito subjetivo. Exatamente. Esse sujeito, para Foucault, tem vários sentidos também. Isso é bem interessante, né? Aqui a gente está falando do sujeito como o cara que olha para o objeto, né?
e que produz conhecimento, que também pode olhar para si mesmo, uma dobra, que ele fala também aí no livro e tudo mais. Mas o sujeito para Foucault tem mais de um sentido. Ele pode ser o agente, né? Pode expor, isso que eu ia falar. Ele pode ser o agente, né, que pensa ali, que discursa, que fala, que produz isso tudo, mas ele também pode ser sinônimo de súdito, porque sujeito vem da palavra súdito em francês, súdito ao rei. Então, ser sujeito, estar sujeito são coisas muito próximas. Né? A gente pensa sujeito sempre como liberdade. Mas que tipo de sujeito é esse que é produzido? Essa é outra questão. Então Entende? ele pensa o contrário de Sartre. Ele pensa o sujeito como pré-determinado, digamos, não um sujeito existencialista. E eu penso que Sartre diz o seguinte, que primeiro vem a existência para depois vem a essência. Uhum. Isso. Eu acho que Foucault é diferente de Sartre nesse aspecto, sim. Mas por quê? Porque aquilo que eu vou chamar de essência também é uma subjetividade. Entendi, então. Já. Então ele considera, quando ele vai analisar o sujeito, ele considera as condições que o antecedem. Exatamente. E detalhe, essas condições que... Por isso que vem rompimento, né? Que você quer dizer para mim. Exatamente. E porque ele vai analisar as condições que antecedem o sujeito, é que ele vai fazer essa arqueologia. Para eu saber como se deu o sujeito que eu considero tão natural em mim, que eu considero eu mesmo, né? Teve todo um processo histórico antes, entendeu? Eu não sou apenas uma coisa destituída, separada, desvinculada dos processos históricos que vieram, né, até aqui, que me trouxeram até aqui, que me fizeram ser o que eu sou. Chega a ser difícil colocar em palavras nossas aquilo que Foucault pensava. Mas também é difícil só recorrer às palavras dele, porque elas são profundas também, e às vezes elas são complicadas de entender, né? Então, por exemplo, ele vai dizer uma coisa interessante, a gente estava falando há pouco sobre literatura. Essa coisa vai ser meio espiralada, tá, pessoal? Não tem como manter linha reta aqui. Foucault é isso mesmo, é espiral. Mas a gente estava falando sobre literatura ainda há pouco, né? Ele chega a dizer que a noção de literatura é eminentemente moderna. Aí as pessoas vão falar, mas quanto ao Homero e a Virgílio, que são textos que a gente considera literários? Sim, esses textos antigos são anteriores a nós, mas o modo como a gente passa a pensar literatura é uma coisa moderna. Aristóteles, quando falava, por exemplo, em texto, em literatura, vamos botar aspas gigantescas aqui em literatura, ele pensava, por exemplo, desculpa, o gênero, né? No seu livro lá, Retórica, volume 3, o livro 3, ele vai falar sobre gênero, mas ele vai falar sobre gênero mais com uma ideia de função ou propósito de cada texto. Aquele gênero existe para deliberar, esse aqui para elogiar ou criticar, e aquele lá para julgar. Esses são os gêneros. Quando você chega na década de 50, aparece um pensador chamado Mikhail Bakhtin, ele era russo, linguista russo da década de 50, ele escreve um livro chamado Estética da Criação Verbal. Esse livro, inclusive, eu tive que ler no mestrado. Ele pelo menos na UERJ, ele é ponto pacífico. Você tem que ler, você está analisando o discurso, tem que ler isso aqui, né? Gênero, etc. Estilo. E nesse livro dele, o Bakhtin diz que um gênero são tipos relativamente estáveis de enunciados, compostos por conteúdo temático, estilo e construção composicional. Então, veja só, o gênero também é uma cristalização, né, que se dá historicamente falando. Você constrói o gênero falando e escrevendo. Não é que primeiro tem um gênero, depois eu escrevo, de acordo com aquele gênero. O próprio gênero se dá na construção dos textos. Essa identificação do gênero que vai ligar todos aqueles a um grupo e todos aqueles outros a outro grupo e tal, isso vem depois. E é interessante isso também porque a gente está pensando sobre o sujeito dessa mesma maneira. O sujeito faz as coisas ou ele é feito por outras coisas? E essa relação dialética está aí em tudo. O Bakhtin, quando fala sobre o gênero e coloca dessa maneira, eu não sei se ele pretende dialogar com Foucault, não, mas eu posso puxá-lo aqui, sem pedir nem licença, tadinho, ao Bakhtin, para colocar nesse frame. Porque isso é muito interessante. Se o gênero não é apenas uma coisa dada, ele é construído a partir do próprio fazer textual,
E depois ele se cristaliza de tal maneira que eu posso fazer outros textos a partir desse gênero, ou já com a intenção de encaixá-lo nesse gênero. Existe uma dialética fantástica aí que não me deixa perceber o que veio primeiro. Entende? E aí é que está. Entendi isso. O que vem primeiro? O saber ou o sujeito? Peraí, mas o sujeito também é uma cristalização interpretativa que eu faço. E depois atribuo a mim mesmo. Digo, eu sou. Peraí, eu sou, mas na verdade eu vim a ser. Esse é o problema. Estou em constante devir. Exatamente, estou em constante devir. Porque outra coisa que é interessante, esse sujeito aparece. Isso é muito nietzscheano mesmo também. Não é maravilhoso? Ser Nietzsche é maravilhoso. É bastante nietzscheano, né? Porque o Nietzsche também tinha isso, ele não tinha uma cristalização do sujeito. Exatamente. Na verdade, o sujeito geralmente era uma potência de força, né? Isso aí. E é isso. O mundo é isso. E nós somos a gente é um sujeito que veio a ser, mas continua em devir. Continua em devir. Nós não somos nada finalizado. Entendeu? É uma influência também de Heráclito, né? Exatamente. Exatamente. É aquela coisa do rio continua correndo, né? Eu não sou mais o mesmo homem, nem ele é o mesmo rio. Se eu entrar nele, eu não vou entrar pela segunda vez, porque nem ele é o mesmo, nem eu também. Agora, o interessante de tudo é que essa coisa que eu estava falando do gênero, só para não ficar parecendo que eu enfiei aqui um retalho no meio da coxa que não tinha nada a ver, a minha ideia aqui é mostrar o seguinte: o gênero também não está cristalizado para sempre. Ele é uma cristalização momentânea, pode durar muito tempo ou pouco tempo, mas ela é identificável. Só que ela não é perpétua, tanto que o gênero está mudando o tempo todo. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês bem prático, todo mundo vai entender porque está na nossa era isso aí. Havia um gênero de carta. Eu cheguei a escrever esse gênero de carta. Eu escrevi uma carta para minha avó lá em Portugal, a carta levava 15 dias para chegar lá, 15 dias para voltar. Se ela levasse uma semana para responder, já era um mês e uma semana de espera. Né? Se ela levasse um mês, aí já viravam 2 meses de espera. Né? E assim vai. Hoje em dia, com o e-mail é diferente. Só que, olha bem, havia um gênero para aquela carta. Eu não podia simplesmente falar para minha avó e chamar de carta. Saudade, beijo, Sérgio. Ou saudade, beijos. Não. Tinha um querida vovó, primeira data. Rio de Janeiro, tal. Querida vovó, vírgula. Obrigado pela sua carta, obrigado pela sua última cartinha. Adorei saber que eu tinha que fazer referência ao que ela escreveu, por uma questão, inclusive, de etiqueta, para ela ver que eu li a carta que ela mandou, para só então eu começar a falar das minhas coisas agora. Entende? E tinha um jeito de finalizar isso também. Né? Hoje em dia, a gente não precisa se preocupar com isso. Nós estamos na era do e-mail. O computador já diz para o cara que vai ler o meu e-mail quem é que mandou, né? Quem é que está recebendo, está tudo escrito lá, a hora, o dia e tal. Ninguém começa Você nem precisa colocar assunto hoje, né? Não é obrigado. Não precisa, exatamente. Nem precisa colocar, tipo, Rio de Janeiro, dia 20 de junho, nada. Você talvez coloque lá um prezado, se for uma pessoa que você tem uma formalidade, né? Prezado fulano, vírgula, e vai escrever. No tempo que eu escrevia datilografando carta comercial, que hoje seria um e-mail como esse, eu tinha que colocar o nome da empresa. A Craseado, IBM do Brasil. Aí depois o nome do cara, vamos botar lá, Carlos Johnson. Aí depois, diretor executivo. Aí tinha que pular um certo número de linhas para escrever prezado senhor. 2 pontos, nada de ponto e vírgula ou vírgula. Pular outro número de linhas, determinado. E vai. O gênero mudou completamente com o advento do computador, com as invenções da Microsoft, e está mudando cada vez mais com as coisas que o Google vem inventando, vem fazendo. Então, mudou completamente. Hoje, se eu escrever um e-mail, como eu escrevi uma carta para minha avó, as pessoas vão dizer, de onde saiu esse dinossauro? Mas se eu escrevesse para minha avó o que eu escrevo hoje no e-mail, ela fala, gente, de onde veio esse ET? Olha a ruptura de um ET para um dinossauro, que o ET é sempre uma coisa que a gente pensa futurista, né? Podia ser só um verme, né? Andando sobre a Terra. Mas a gente pensa que é futurista. É sempre uma coisa superior a nós, né? Na cabeça do povo. E o dinossauro é aquela coisa antigona, né? Mas pode ser que o dinossauro seja mais evoluído que o ET, gente. Sabia? Se ninguém pensou nisso, pense agora. Porque pode ser que um ET não passe de um bicho de uma bactéria celular. Exatamente. Não é nem bicho, né? De um ser unicelular. Não. Eu vou fazer aqui uma revelação agora para os nossos ouvintes. Eu sempre penso que pode sim haver vida fora da Terra. É uma possibilidade que eu acho bastante interessante até. É verdade. Mas, e não sei, na verdade,
Como que a gente lidaria com isso? A filosofia, claro, vai ajudar, mas isso é um outro papo, outro assunto, na verdade. Mas o grande lance que eu queria perguntar a você agora, Sérgio, é sobre a episteme. Se isso tem a ver bastante, esse rompimento, essa questão da carta do e-mail. Se tem a ver com essa questão epistêmica, da episteme de Foucault. Sim, sim, isso é bem interessante, bem legal de você perguntar. Tem a ver sim, porque o saber é uma forma de fazer, mas ele veio a ser a partir de um fazer também. Então, um fazer se cristaliza de uma certa maneira e se torna um saber. Agora, você tem que aprender a fazer assim. Esse é o jeito. Tem uma normatividade aí, tá? É norma. Tem que ser assim. Só que a gente se rebela contra a norma, né? E aí acontecem as rupturas, a partir, às vezes, até de necessidades ou novas possibilidades, como a tecnologia vem mostrando para a gente tão claramente aí, né? Mas existe sim uma diferença agora na episteme. A minha forma de fazer é outra. E com isso eu produzo outros saberes também. Eu acho que, por exemplo, se uma geração futura, daqui a muito tempo, fosse pesquisar os nossos modos de fazer as coisas, elas talvez ficassem impressionadas com uma coisa tão simples quanto o Google Classroom, por exemplo. Mudou completamente a forma de saber, de fazer, de ensinar e de aprender de professores e alunos. Eu trabalho com isso diretamente, então eu vou puxar isso para cá porque é um pedacinho da minha realidade, é um recorte também, tudo é recorte, né, gente? Mas serve para ilustração, pelo menos, né? Eu tinha uma relação com os meus alunos que era assim, eu entrava em sala, geralmente sorridente, que eu adoro dar aula, gente, para os meus grupos, eu curto muito, eu já entrava sorridente, já botava assim um tom, né, de positividade nas coisas que eu fazia, positividade no sentido de alto astral, não de positivismo ou outra coisa qualquer da filosofia aí. E aí, eu começava dando boa noite a todo mundo, jogava uma questão no quadro para eles debaterem ali só para aquecer, a gente chama até de warm-up essa fase aí, para dar um aquecimento, ou então puxava um assunto da semana anterior, da aula anterior, que eles pudessem conversar um pouquinho, e depois eu começava a entrar no meu tema. Beleza, isso tudo era pessoal, então se um aluno me chamasse, professor, pode chegar aqui um instantinho, quero te mostrar um negócio aqui no livro, eu podia ir. Agora, no espaço online, todo ritual, e ritual tem muito a ver também com as formas de produzir saber, né? É diferente. Né? Aqui mesmo, vocês veem, enquanto eu estou falando, vocês mal podem interromper. Quando vocês interrompem, eu paro imediatamente. Porque se eu não parar, ninguém entende a gente. Se a gente estivesse numa sala, nós podíamos falar os dois ao mesmo tempo, que as pessoas ouviriam e diriam, tá bom, mas eu concordo com o fulano. Vamos supor, se estivéssemos discutindo aqui a melhor comida, se é japonesa ou italiana. Se eu defendesse a japonesa e vocês a italiana, ao mesmo tempo ia ter gente que entendeu os dois e falar, não, mas eu concordo com o Sérgio, a italiana, a japonesa é melhor. Ou eu concordo com a Flávia ou com o Júnior, porque a japonesa é melhor, entendeu? E no online não dá para fazer isso. Os modos como eu apresento as aulas são modos diferentes. As formas como eu conduzo as discussões são formas diferentes, entendeu? Mesmo quando você pode colocar as pessoas no que eles chamam de breakout rooms, que são salas separadas, não é a mesma coisa que numa sala de aula física. Então, toda essa crise do corona está obrigando a gente a fazer... É aí que eu estava querendo chegar. Mas eu primeiro passei esse pano todinho para vocês. Parece inútil, mas é um background para muita gente que não está acostumado com isso que a gente está falando aqui. Sim. Pode ser até uma novidade isso, né? Para quem já vai falar, já sei isso. Mas por que esse background? Por isso mesmo. O coronavírus, quando veio a ser conhecido, porque ele já estava aí há muito tempo antes de ser sabido, né? Quando veio a ser conhecido, e mesmo assim mal e porcamente conhecido, gerou uma mudança de paradigma gigantesca em tudo que nós fazemos. Eu citei só o campo do ensino. Eu tive que descobrir novas formas de fazer, e nisso eu acabei descobrindo ou construindo novos saberes. Quando eles já estavam lá, eu descobri, quando não estavam, eu construí, mas alguém construiu aquilo que eu descobri também, não estava dado não, tá? Foi construção. Mas não fui só eu, todo mundo de comida ao hospital teve que se reinventar. Então, a episteme muda de acordo com a necessidade e as possibilidades de cada época, sim. Um saber influencia o outro, sim. O saber biológico, por exemplo, nos influenciou profundamente agora o biomédico. O que a gente pode chamar de biopolítica, usando a própria linguagem de Foucault. Existe uma biopolítica aí. O que é saudável fazer? Uhum. Pode falar. A gente pode falar. Não, eu vou...
época que a gente não pode mais analisar os conhecimentos de forma isolada, até mesmo porque a gente está na quarta revolução industrial, que seria justamente essa integração de todos os conhecimentos, né? Ou seja, falar de filosofia exige a gente falar também de outras áreas do conhecimento, mesmo que a filosofia ela abranja todas, né? Exatamente, é isso aí. E o que acontece é exatamente isso. A biologia chega e diz assim, a biomedicina, né? Olha só, tem um vírus novo na praça, tá? E esse miserávelzinho pode matar um bocado de gente. Se não matar, vai deixar sequelado, vai custar caro pra caramba para os governos, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter médico que resolva, que até médico vai pegar esse troço e vai morrer. Aí, a gente toma um soco no meio da cara, literalmente, gente, foi isso que aconteceu. Porque nós estávamos do alto da nossa grandeza tecnológica, pensando que nós tínhamos tudo sob controle. E o controle é uma ilusão. Mas todos nós somos fascistas em alguma medida. E nós achamos que nós temos poder, que nós podemos, e nós temos de fato, né? O poder não está centralizado num lugar, né? Isso é importante dizer. Mas nós pensamos que esse poder que nós temos nos dá a capacidade de controlar tudo. Só porque, só porque nós temos a ilusão de entender o mecanismo de certas coisas. Mas aí vem um vírus desse e dá um soco na nossa cara. E aí o que acontece? A gente tem que parar tudo. E aí o governo vai começar a falar, olha, isso aqui é saudável, isso aqui não é saudável, isso aqui pode, isso aqui não pode. O próprio Estado agora vai começar a determinar o que é viável, o que não é viável, permissível e não permissível, inclusive punível. E nós vamos aceitar isso em nome da segurança. Por quê? Porque se não fosse em nome da segurança, qualquer tentativa de fazer isso seria chamada fascista. Ditatorial, autoritária. Isso aí tem muito a ver com biopoder, né? Eu também, né? Por isso que você falou logo no início. Exato, por isso que eu falei em biopolítica, porque tem a ver com biopoder. E aí o que acontece? Eu me submeto a essa nova ordem, vamos dizer assim, porque eu brigo pela segurança. Eu sei que se eu não fizer isso, eu posso morrer, ou posso matar a gente que eu amo, porque tive contato com o vírus. Mesmo sendo assintomático, eu posso ser a causa da morte de alguém. Então o amor é um poder, né, sobre o outro, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Em tudo há força envolvida. Em tudo. Para Foucault, as relações de força estão em tudo. E detalhe, não há força exercida sem reação. Então, no mesmo momento em que o médico fala, temos que parar, senão, vem o economista e diz, não pode. Porque se parar, aí começa a briga. São dois discursos que estão olhando para duas coisas diferentes, olha bem. E os dois podem estar cobertos de razão. Mas tem que ter, como eu falei antes, tem que ter um jeito de conciliar todas essas formas aí de conhecimento, né? Mas o interessante é isso. Esses conhecimentos são reais, vamos dizer assim, né? A gente sabe que eles estão muito bem estruturados, bem elaborados e tudo. Mas quem é que desempata o jogo? Nós. Aí que é o problema. A liberdade. A dor da liberdade para Sartre é justamente essa, é a angústia. Para Sartre, que era tão amigo de Foucault, liberdade não é um privilégio. Liberdade é um destino. É a própria constituição do ser. Eu não sou sem ser livre. Entendeu? Isso é interessante que eu também lembro de Kierkegaard falando sobre isso. Kierkegaard também trabalha muito sobre isso. Sobre a questão da angústia de você ter que escolher. Exatamente. Só que no caso de Sartre seria liberdade, né? No Kierkegaard seria escolha. Mas não deixa de ser. Não deixa de ser um link, aliás, né? Porque o primeiro existencialista considerado é o Kierkegaard mesmo, de qualquer forma. Isso aí. Só que o que acontece é, quando Sartre fala sobre a liberdade, ele também trabalha essa ideia de que nós sempre temos que fazer escolhas, e o próprio fato de não escolher já é uma escolha. Quem diz assim, eu não votei nesse governo, não votei em ninguém, ele fez uma escolha. Ele sabia que esse governo tinha mais chance de ganhar e não votou em ninguém. Então ele facilitou a vitória desse governo. E se outro governo ganhasse, seria a mesma coisa. Seria, vai ganhar outro governo, tá bom, mas eu não estou nem aí, não vou votar em ninguém. Eu já teria feito uma escolha. Não tem como escapar da escolha. E toda escolha, ela implica numa vertigem, que é a seguinte: eu não posso me furtar a escolha. No caso, a náusea, né? Exato, exatamente. Eu não posso me furtar a escolha. No entanto, toda escolha que eu fizer terá uma consequência. E nenhuma dessas consequências estará garantidamente sob o meu controle. Então, por exemplo, você falou que amar é uma forma de poder. É verdade. Exercer poder é verdade. Mas você não exerce sozinho. Você também sofre o exercício de poder de alguém, né? Tem forças aí
combinadas, mesmo que sejam antagonicamente, né, relacionadas. E o que acontece é que se você fala assim, tá, eu amo aquela pessoa, vou dizer, eu te amo. Você pode decidir o que você vai dizer. Como é que você pode ter certeza qual vai ser a reação dela e qual vai ser a consequência desse eu te amo? E se não tiver só ela envolvida na parada? E se você disser eu te amo com a pessoa errada, que já tem alguém e alguém matador? Um miliciano, por exemplo, de plantão, ou um traficante bem armado? Uma palavra inclusive, pode ter várias consequências, entendeu? Inclusive, isso envolve até poliamor, que é uma tendência moderna também, né? Exatamente. A gente vai. Eu diria, é muito interessante isso que acabou de falar do poliamor. Eu vou para um outro conceito que não é um consenso ainda, e nem eu sei se eu deveria usar esse conceito assim. Mas eu vou dar duas opções. A gente pode pensar em pós-modernidade e modernidade líquida. Né? A gente está usando o conceito do Zygmunt, né? Bauman. Zygmunt Bauman. Isso. Essa coisa toda da liquidez das coisas, né? É justamente por isso. Porque a gente sai, voltando para Foucault, porque é assim, vai, velho. A gente sai da Renascença, né? Que é um momento em que a representação das coisas se confundem com as coisas. A gente passa para o classicismo, que é quando essa representação começa a se separar da coisa, mas você ainda está matematizando muito o mundo, você está o tempo todo, sabe, querendo descobrir fórmulas para descrever a realidade e poder manipulá-la. Isso é muito típico do classicismo. Aí vem a modernidade, derruba isso e diz o seguinte: não, as coisas não são assim classificáveis, as taxonomias não são perfeitas. E na verdade, quem foi que decidiu o que incluir, o que colocar nessa taxonomia? Foi um sujeito. O objeto por si só não disse eu sou isso, você disse isso dele, entendeu? Rompe muito com várias questões, né? Esse modo de olhar rompe com a fenomenologia, com o próprio idealismo alemão. Exatamente, mas aí vem agora a pós-modernidade, entre aspas, gigantescas, ou a modernidade líquida, ou uma modernidade mais tardia, que vai justamente transformar tudo em algo menos concreto. Daí as relações do poliamor que você falou, eu queria chegar nelas agora, mas com esse traço todinho. Está cada vez mais difícil, eu tenho ouvido algumas pessoas reclamando disso, encontrar alguém que queira um relacionamento exclusivo. Eu estava ouvindo uma drag queen um dia desse comentando sobre isso, vou dar o nome dela porque eu amo essa drag queen, quem quiser depois procura lá no YouTube, ela é muito inteligente. Lorelai Fox. Lorelai canal? Tem canal, exatamente. Ela se pinta às vezes ela já aparece montada, tem vezes que ela desmonta na frente do povo, aquela maquiagem toda. Só para entender quem é a Lorelai Fox, ela é uma drag queen. Drag queen não tem nada a ver com mulher transexual, tá, gente? Nada a ver. A Lorelai Fox é um rapaz gay que se monta para fins artísticos, né? Então, desmontado é o Danilo. Montada é a Lorelai. Né? E a Lorelai é aquela típica drag queen meio tiazona, sabe? Meio Hebe Camargo. Que dá conselho, que discute coisas da sociedade, que pensa coisas sobre a comunidade LGBT e fala sobre homofobia e transfobia, mas pensa assim para além do jargão. É bem interessante o canal dela. Esses dias ela estava falando sobre as relações dela, os encontros amorosos dela. Ela estava falando, gente, vou fazer uma live sobre date, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E ela foi corajosa, gente, porque ela falou muita coisa pessoal dela que é exposto também, de certa forma, ao olhar do outro, né? Mas nada assim criminoso, não, tá? Ninguém vai pensar que ela é drag queen psicopata, não, sociopata querendo matar alguém. Ela sempre fala, as pessoas têm drag queen, elas se assustam, mas a gente não morde, a gente adora receber carinho. Isso eu achei muito engraçadinho da parte dela. Ela dizendo o seguinte, que ela estava com essa dificuldade do poliamorismo. Por quê? Ela começou a namorar um rapaz lá atrás, quando era bem novinha ainda. É nova, ela tem 30 e poucos anos, mas ela estava falando de uma fase que ela tinha 17, 18, eu acho. E o rapaz era apaixonante, ela ficou apaixonada por ele e tudo mais, e ela pensou que eles pudessem ter uma relação bastante duradoura e muito comprometida e tal, mas ela nunca pensou numa terceira pessoa na relação. Até que o rapaz chegou para ela e começou a falar para ela, Lorelai, nem chamava de Lorelai, chamava de Danilo, porque era como ele era na vida real, vamos dizer assim, se é que a gente pode fazer essa separação entre real e não real, porque para mim Lorelai é real. Né? Personagem, como que seria? Não entendi, perdão, repete que eu não catei essa. Fora do personagem que eu falei, fora do personagem artístico. Fora do personagem artístico, exatamente, essa é a palavra. Aí o que aconteceu?
ele falou para ela, pode ser que a gente se interesse por outras pessoas, isso é possível acontecer. Quando isso acontecer, é melhor a gente pensar numa forma de abrir a relação e tal. Ela ficou chocada. Ela tinha pouca idade, isso não era falado ainda naquela época como é hoje. Ela ficou muito decepcionada. Depois ela entendeu e ela viu que isso se encaixa para muita gente, combina com muita gente, não tem nada de errado, cada um decide como manter a sua relação da maneira que achar melhor, desde que esteja respeitoso com o outro, não há o que criticar nisso. E aí o que acontece, e respeitoso quer dizer muitas vezes ser franco, né? Ser franco, falar abertamente, discutir as regras do jogo. E aí ela falou que depois disso ficou bem difícil encontrar alguém que já não entre na relação pensando em abrir, entendeu? E ela não é muito aceita essa abertura. Isso não é curioso? Nós estamos falando de uma drag queen que geralmente é vista como uma pessoa que desconstrói, né, que é rebelde, que se opõe, né, ao status quo, e ela está dizendo o seguinte, olha, eu não estou ainda muito à vontade com essa nova que forma ela é conservadora nessa questão ainda. Nessa questão da conservadora, porque nenhum de nós é uma coisa só. Nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? É uma filosofia chinesa, né? Yin, todo mundo junto e um tocando por outro. Né? Exatamente. E para o chinês o equilíbrio está justamente no modo como essas coisas, né, se relacionam, né? De maneira a produzir o melhor, né? E aí o que acontece? Sim, pode falar. Eu sempre falei para todo mundo que para mim a melhor filosofia é a filosofia do equilíbrio. Isso, exatamente. Aristóteles, né? O equilíbrio está no meio, dizia ele, né? Então, a virtude, né, está no meio. É no equilíbrio que está a virtude, melhor dizendo, né? Dizia Aristóteles. Agora, por que você tem a Lorelai? Porque você falou da coisa do poliamorismo. E aí é interessante porque, no momento atual, nós temos as duas formas de pensar coexistentes. Isso é interessante para a gente não pensar que essas épocas que Foucault discute, e até a nossa mesma, são bloquinhos totalmente separados. Não. Tem um degradê, gente. A gente não sai do preto para o branco, ou do branco para o preto, sem passar pelo cinza. E 50 mil tons de cinza. Não são só 50, não. Tem muito cinza no meio, entendeu? Então, a mesma coisa acontece agora. Você tem pessoas que são totalmente a favor do poliamorismo, pessoas que são totalmente contra, e pessoas que estão assim, tipo, olha, não sei o que pensar ainda, deixa eu experimentar. Tem isso. Então, essa é uma característica da nossa modernidade líquida. Era aí que eu queria chegar. As coisas não têm mais aquele parâmetro matemático, né, quase que escolástico ainda, do ponto de vista de que segue regras divinas, como é na Renascença, ainda, ou totalmente racional, como é no tempo do classicismo. Tem as duas coisas andando juntas e talvez outras 3 ou 4 que a gente nem percebeu ainda, porque o sujeito produtor do conhecimento ainda não parou para prestar atenção nelas, mas elas já estão por aí, rodando em algum lugar. Entendeu? Entendi. Agora eu vou dar uma notícia que vai deixar todo mundo triste, inclusive eu, mas a gente está já se aproximando de 1 hora, Sim. Né? Eu queria já, desde então, fazer o convite para o Sérgio voltar mais vezes aqui. Vai ser um prazer. Porque eu tô falando por mim, pela Flávia, tô sendo fascista agora, mas eu acho que, que ela também gostou pra caramba do papo. Que legal. Ela gostou pra caramba do papo, só que não vou sugar mais o Sérgio o tempo dele, mas foi o que ele falou. Aquela live foi um divisor de águas, né? Eu fico falando de vez em quando com o Sérgio, fico alugando ele, mostrando poesia, já tudo pra ele. Eu adorei, amei essa poesia. Desculpa. E a gente tá nessa luta aí, e desde então eu já passo pra ele o convite, né, de voltar mais vezes. Vai ser eu quero que ele volte mais vezes. E alguém tem consideração final? Pode começar por vocês, se vocês quiserem, ou por mim, vocês que sabem. A ordem dos fatores. Vamos fazer uma consideração final assim, então, com esse livro, o que o Cole ele quer da gente, sabe? Vamos falar na ótica. Eu acho muito bom. Quem quer começar? Eu começo? Vocês começam? Eu posso começar. A gente começa por último para encerrar o de ouro. Tá bom. Pode falar, Flávio. Então, eu acho que o Foucault, quando ele escreveu esse livro, ele quis que a gente quebrasse a familiaridade das coisas, né? Que a gente quebrasse com todas quaisquer perspectivas de visão de mundo absoluta que a gente tem. Acho que a gente tem que olhar, a gente enquanto sujeito, objeto, a relação sujeito-objeto que ele faz por múltiplas perspectivas, né?
Acho que é mais ou menos essa a ideia. Então, eu observo muito Foucault como sendo. Se eu pegasse todo Foucault, não sou especialista em Foucault, não sou especialista em pós-estruturalismo, que é a escola que põe Foucault, mas enfim. Mas eu diria que Foucault é um grande anarquista do homem. Né? Um grande anarquista no sentido dele pensar em aonde está o quebra-cabeça humano em suas relações, né? Que eu observo muito isso na obra dele. A gente é um quebra-cabeça, um labirinto, e ele está pensando onde começa o labirinto, porque já estamos no final dele, entendeu? Em cada era a gente está no final do labirinto e tem um início. Ele quer pegar um início para saber por que a gente já está no final desse labirinto, por que a gente já montou esse quebra-cabeça. E quer meio que desconstruir uma ideia de uma forma racional, que a história chegou de uma forma linear. Por isso que vem a anarquia de Foucault, que eu digo. Porque ele rompe com essa ideia de que a gente chegou de uma forma linear. Entendeu? Tem um ventinho passando aí no seu microfone, Bruno, que não deixou a gente ouvir o finalzinho. Alguma coisa sobre linear ficou faltando aí. Da história. A história, para ele, eu não vejo que ele veja uma história como um ciclo linear contínuo. É muito mais Nietzscheano também nesse sentido, né? Do eterno retorno e tudo mais, né? Uma história cíclica. Eu vejo muito isso, ver a história assim, só que ele, diferente de Nietzsche, ele vai pegar nas bases mesmo, ele vai cavucar mais, né? Nietzsche ele cavucou até uma certa forma, Foucault ele vai cavar mais isso. Verdade. Eu vou fechar falando sobre a episteme de Foucault, um resgate rapidinho aqui. Se vocês me permitirem, eu queria comentar só uma coisinha mais sobre o homem da nossa era agora. Mas eu vou fazer uma conexão, tá bom? Sobre essa coisa da episteme, né? Vocês estavam falando o que Foucault deixa pra gente, o que ele quer da gente, né? Eu acho que é entender que a episteme é um paradigma geral, segundo o qual se estruturam em uma determinada época os múltiplos saberes científicos, quer dizer, todo o saber da ciência, filosofia, história, o que for, né? E que por essa razão eles compartilham, apesar das suas especificidades, dos objetos diferentes que eles analisam, determinadas formas ou características gerais. Então dá para eu fazer uma análise de qualquer campo do conhecimento a partir de uma certa abordagem que pergunta justamente sobre essa coisa das camadas. Como é que as coisas chegaram a ser o que são? Agora, o surgimento de uma nova episteme vai estabelecer uma ruptura, como nós falamos no começo. Eu estou só fazendo alinhavo agora, né? Vai estabelecer uma ruptura drástica, não é leve, de uma era para outra. E ainda assim, como eu falei, nesse intermédio haverá nuances, né? Haverá degradês. Ela pode abolir totalmente os métodos e pressupostos cognitivos anteriores, ou ela pode manter algumas coisas e descartar outras, né? Isso, por si só, já coloca a concepção de Foucault sobre essa coisa da história da ciência e tudo mais como uma coisa fragmentada, não evolucionista. Por isso que o Júnior estava falando da coisa da linearidade. Né? Não é uma coisa que vai no linear. Mas até o próprio evolucionismo, ele muitas vezes ele é mal visto e mal interpretado, porque as pessoas pensam que as coisas vêm numa linha. Também não vem. No próprio evolucionismo, e posteriormente a Foucault talvez isso tenha ficado mais claro, quem sabe até pelos questionamentos dele mesmo, né? As coisas são muito mais, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar? Elas são muito mais esparramadas, vou dizer assim, não consigo achar uma palavra melhor, do que essa coisa que se faz geralmente na árvore evolucionista, como se as coisas viessem numa linhazinha subindo, ou então andando para frente, e frente para a gente é sempre para a direita, né? É engraçado, ninguém pensa a frente de uma linha para a esquerda. Para a esquerda é para trás, né? Para frente é direita. Isso tudo tem tanto a ver com o nosso modo de pensar o mundo, gente. Baseado, claro, numa coisa que é a plataforma da gente, o corpo. Isso é uma coisa na linguística fabulosa que é estudada quando você pensa a metáfora. A metáfora, pensada linguisticamente falando, é uma coisa fabulosa, como o nosso corpo, o modo como nós evoluímos para ser bípedes, para andar verticalmente, influencia não só o nosso modo de ver, mas de escrever o mundo e as próprias sensações e pensamentos e relações com o nosso corpo, e do nosso corpo com o mundo à nossa volta. E aí vem essa coisa do homem de hoje, que era isso que eu queria colocar também, fazendo uma ponte. Nós já estamos saindo dessa ideia de um sujeito localizável.
Quem é aquele cara? Aquele cara é o Sérgio Viúla. Onde está o Sérgio Viúla? No Rio de Janeiro. Mas exatamente onde? Sentado na sua cadeira de trabalho, em frente ao seu computador, gravando um podcast. Tá. Isso é uma forma de localizar o sujeito assim na geografia, né? E no tempo, muito cartesiano ainda. Nós já entramos numa outra época. Hoje o Sérgio não é só isso, e daqui a pouco não vai nem ser preciso ser isso para ser Sérgio. O Sérgio é uma conta de e-mail. Com uma conta de e-mail ou um telefone celular na mão associado à internet, geralmente é uma conta de e-mail, o Sérgio está em vários lugares ao mesmo tempo, comprando ou vendendo, se comunicando, produzindo, pode estar até namorando. Olha que coisa incrível. Eu não preciso mais do corpo do outro na minha cama para gozar. Eu posso gozar sem nem tocar no outro. E ainda assim considerar que eu estou transando com o outro. Porque senão seria masturbação, não seria uma relação. Olha esse homem digital dessa época, chamada, entre aspas, pós-moderna, desse mundo fluido, que está em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Pode estar aqui com vocês hoje e no apertar de um botão deletar vocês dois para nunca mais ver de novo. Ou vocês deletarem para nunca mais ver esse cabra novamente chamado Sérgio Viúla. Entendeu? Eu faço existir, eu deixo de existir com o poder de uma tecla. Não é fantástico isso, gente? O que Foucault diria se estivesse aqui agora? Uma coisa ele se perguntaria: como chegamos até aqui? Que possibilidade de produção de conhecimento, de práticas, de saber nos permitiram chegar até esse momento? De que maneira isso vai implicar a nossa experiência subjetiva e também a nossa relação com o mundo à nossa volta daqui para frente? E até quando também essa digitalização da humanidade vai prevalecer? Porque tudo que veio antes da gente parecia final, e não foi. E isso que a gente vive hoje parece que veio para ficar. Garanto a vocês, daqui a um tempo não estará mais aqui. Muito interessante essa previsão escatológica para o fim desse episódio. Então, profundo. Obrigado, Sérgio. A gente aguarda ansiosamente por sua volta, tá? Eu agradeço a você. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio.